tenho aqui a Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A gente vai conversar com a Alessandra sobre essa projeção feita pelo Itaú BBA de um crescimento de pelo menos 10% na carteira de crédito do agronegócio, né? Isso para esse ano. Há chances, inclusive, da carteira de crédito chegar ao patamar de 150 bilhões de reais. Essa é uma estimativa feita pelo diretor de agronegócios do banco, o Pedro Fernandes, que inclusive, né, Alessandra, foi convidado do Ag Líderes, o videocast do AgFeed. Conta um pouquinho pra gente sobre esse bate-papo. Exatamente. Dessa vez nós escolhemos aí, normalmente nós conversamos com CEOs, né? E dessa vez a gente conversou com o diretor de agronegócio, que também é sócio sênior do Itaú Unibanco, né? Ele que lidera aí toda a área de agro lá nessa instituição, Irajá. Então a gente vai trazer um pouco aí dos destaques dessa conversa, combinado? Por favor, né? A palavra é sua. Tá certo. Bom, esse crescimento, né? O Pedro Fernandes disse que está bastante relacionado a alguns subsegmentos do agronegócio que ainda estão tendo um bom desempenho. Nós sabemos que o setor de grãos não vive um bom momento, margens apertadas, os preços mais baixos em relação aí a patamares históricos, né? Situação difícil de endividamento também, mas ele diz que alguns subsegmentos, como por exemplo usinas de etanol, estão com bom desempenho e estão tomando crédito junto ao banco e acabam garantindo esse aumento aí de 10% na carteira. Ele citou, por exemplo, as usinas de etanol de milho. Nós temos visto muitos investimentos nesse setor, né, com novas usinas sendo construídas pelo país, e isso acabou garantindo esse bom resultado que está sendo registrado ao longo do ano. Agora, nesta conversa do AgLeaders, falamos muito também daquilo que se chama da tempestade perfeita, né, que muitos dizem aí, que é essa combinação de juro elevado, alto endividamento por parte dos produtores e as margens ainda muito apertadas, porque mesmo quando o preço da soja melhora um pouquinho, a gente tem visto isso acontecer agora recentemente, o custo de produção continua muito alto em função da guerra no Irã. Temos aí fertilizantes ainda com preços muito elevados e acaba achatando a margem dos produtores. E aí o que ocorre? Inadimplência e aumento de recuperações judiciais. Os dados mais recentes da Serasa mostram um aumento de quase 22% nas RJs aí do setor do agronegócio no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o ano passado. Por isso, a gente conversou com o Pedro Fernandes, diretor de agronegócios do Itaú BBA, sobre esse cenário de inadimplência elevada e RJs no agro. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que o produtor já entendeu que é um péssimo negócio. E a gente está vendo que quem caiu nesse conto do vigário, agora não resolveu o problema que levou ele à alavancagem, ou seja, ele congelou a dívida, mas continuou cometendo os mesmos erros que levaram ele àquela situação. E agora ninguém empresta um centavo para ele. O que mais me preocupa é a inadimplência do médio produtor. É a situação de aperto de como é que vai fazer o custeio da próxima safra de gente séria, né? Sim. Que isso é um desafio importante e aí aparece muito o que você colocou dessa dor de o banco está mais seletivo. Entendi. O banco está mais seletivo, a revenda está mais seletiva, quem faz barter está mais seletivo. Por quê? Porque a conta está difícil de fechar, especialmente para quem arrenda muita área. Então, quem tem um percentual de arrendamento alto, você faz a conta, você vira e fala, pô, tem que dar tudo certo para empatar. Sim. E aí fica muito difícil quando você vê a taxa de juros muito alta, o preço baixo. E aí? Dá para falar que é uma quebra de safra colher 65 sacas de soja? Tem muita gente em área arrendada que se colher 65 áreas de soja, não fecha a conta. Então, o problema não é do banco não querer emprestar. O problema é que a hora que faz a continha, a operação não está dando resultado. Alessandra, a gente acompanhou, né, essa regulamentação da medida provisória da renegociação da dívida do agronegócio, uma discussão bastante acalorada no governo federal.
também temos acompanhado bastante uma certa insatisfação por parte de produtores rurais em relação ao Plano Safra. Eu queria entender o quanto isso está contido nesse contexto sobre os quais vocês estavam conversando. Pois é, eu perguntei também para ele sobre isso, né? Porque se fala tanto em inadimplência, em endividamento, se essa medida aí aprovada, liderada pelo Congresso Nacional, já aprovada aí pelo governo federal, se isso não amenizaria todo esse cenário. Ele falou o seguinte: é uma parcela menor que usa o crédito oficial, o crédito rural oficial, aquele lá do manual, né? Que tem aí todos os subsídios do governo em relação a taxas de juros. Então, as dívidas do passado estão contempladas, mas há um universo enorme de produtores que tomaram crédito agro fora do crédito rural oficial. Por exemplo, CPR, a cédula de produto rural. Muita gente utilizando essa ferramenta. Quem tem dívidas e não está conseguindo pagar relacionada à CPR não foi contemplado pela medida do governo. Então é isso que ele falava ali de inadimplência do médio produtor preocupando, né? Tem muita gente ainda que talvez precisasse de algum estímulo aí por parte do governo para realmente reduzir esse problema. Pois é, a gente viu inclusive esses dados trazidos pela RGF, né, em relação ao número de recuperações judiciais, e viu quanto esse incremento no setor do agronegócio, né, no setor do campo, ele tem um crescimento bastante significativo nos últimos meses, né? E aí eu queria entender exatamente qual o contexto desse momento que vive o agronegócio brasileiro. Pois é, sobre as RJs tem um ponto interessante, né? Ele até falou ali agora, o produtor já viu que foi um mau negócio. Então, assim, os números ainda estão crescentes. Porém, o Pedro do Itaú chamou a atenção para um fato interessante. Mato Grosso, que é a grande potência do agro brasileiro, liderou no começo os pedidos de RJ. Só que agora, em Mato Grosso, já está havendo uma redução. Sim. Então, ele acha assim que o produtor viu que 2, 3 anos se passaram e agora as decisões da justiça estão saindo, muitos bancos, aí muitos credores estão conseguindo pegar a produção agrícola lá como pagamento, executar suas garantias, aquilo que no começo não estava sendo feito. E aí muitos estariam já desistindo, olhando ali para o vizinho, ele até brincou isso, né? Olha para o vizinho e aí, aquele que fez o RJ se deu bem? Que situação ele está? Na verdade, a situação dele não melhorou, inclusive ele não está conseguindo pegar, foi palavras dele, nem um centavo mais no banco. Então, ele acredita, sim, que vai haver, né, aí palavras dele, já está perto do fim a onda de RJs, foi o que o Pedro falou. Então, só seguindo aqui, eu queria comentar também com vocês sobre a perspectiva em relação à carteira de crédito do Itaú em 2027. A gente perguntou para ele se esse crescimento de 10% vai se manter. Vamos ver o que ele respondeu. Algo que a gente tem observado na nossa carteira é que os bons produtores, aqueles menos alavancados, eles têm diminuído a sua dívida ao longo do tempo. Por quê? Porque o cenário é um cenário de bastante risco e o juro está elevado. Então, a decisão de investimento dos grupos pouco alavancados é pagar dívida. Essa tem sido a decisão de quem está capitalizado, seja na agroindústria, seja da porteira para dentro. Para o ano de 2027, a nossa carteira só vai crescer se quem está saudável voltar a acreditar que o agro terá melhores margens no segundo semestre, ao longo de 2028, e que esse é um ponto de entrada. Esse é o momento de tomar a decisão e falar, olha, vou gastar o que tenho e tomar um pouco de dívida para comprar o meu vizinho, seja o meu vizinho uma fazenda, seja o concorrente numa estrutura de armazenagem. Essa é a hora. Não sei se o nível de confiança está elevado no nosso cliente, e se o nosso cliente não tiver animado com o país, animado com o agro, animado com gerar riqueza, a gente não tem como crescer de forma saudável. Esse ano fecha no 150 bi? Eu acho que a gente chega lá. Assim, vamos ter que trabalhar muito aqui. Estou muito animado, né? A gente tem visto, por exemplo, no setor de açúcar e etanol, que a gente falou um pouco, né? Alguns grupos têm entendido esse momento, né? Depois de um ciclo muito positivo de resultados, que eles estão pouco alavancados, fazendo investimentos importantes, comprando novas unidades, né? Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de fazer
transações importantes. Sandra, nos últimos anos a gente tem acompanhado um desenvolvimento muito significativo também do funding do agronegócio. A gente discute muito os FIAGROS e esse acesso também a produtos no mercado de capitais. Discutiu-se muito a questão do fim da isenção para as letras de crédito do agronegócio, né, as chamadas LCAs. Queria entender que horizonte a gente coloca, principalmente para o financiamento do agronegócio e dos negócios no campo, via esses produtos oferecidos no mercado de capitais e, evidentemente, o quanto esses produtos eles estão maduros para que sejam, de fato, um instrumento relevante para o financiamento desses negócios. Olha, no começo, né, a lei aí que tratou dos FIAGROS, ela saiu em 2021 e foi muito promissor, né? Houve um boom, um interesse muito grande, não só por parte dos investidores, mas também por parte do agronegócio que viu aí uma alternativa para financiar a sua safra. Nós estamos crescendo cada vez mais na produção agrícola, né? Então, a necessidade de recursos para financiar o custeio dessas lavouras, né, e também da nossa agropecuária como um todo, ela é maior do que a capacidade do governo de subsidiar linhas de crédito aí via crédito rural oficial, que eram as políticas lá do começo, né, de quando o Brasil começou a virar uma potência exportadora. Então, cresceu sim essa indústria, principalmente nos primeiros anos, mas aí veio essa onda dessa questão que a gente falava. Inadimplência elevada, os preços que lá em 2022, no início da guerra da Ucrânia, estavam lá em cima, né? Todo mundo fala da soja de R$200, né? A soja caiu o valor pela metade. Agora está melhorando um pouco, né? Chegamos a ver aí no Paraná R$150 a saca, mas ainda está muito longe do que era naquela época, onde estava todo mundo muito capitalizado. E aí o que a questão de custo também, né? Durante a guerra, principalmente fertilizante, a gente sabe da importância desse insumo. Exatamente. Teve aquela alta expressiva lá no início da guerra da Ucrânia e esse ano a marca foi guerra no Irã, Estreito de Hormuz, né? Fazendo aí multiplicar por 5, por 6 o preço de alguns fertilizantes na agricultura. Isso faz o custo ficar muito elevado e o preço do produto, da soja e do milho, não acompanha. Então, você fica sem margem, principalmente nas regiões mais distantes do Brasil. O Brasil tem a questão de que os seus preços são formados também pela logística. Né? Você tem que tirar uma soja lá do norte do Mato Grosso e descer com ela para Santos, para Paranaguá, ou subir lá no Arco Norte, né? Exportar pelo Porto do Itaqui, lá no Maranhão. Tudo isso tem um custo. Né? E aí a margem fica apertada, tem gente que fica até com margem negativa. Esse foi um ponto que o Pedro Fernandes, inclusive, falou com a gente e citou nesses trechos que nós mostramos, que é os arrendamentos. Muita gente no Brasil não tem terra própria, arrenda. Paga o arrendamento da terra, como se fosse um aluguel, produz e vende a sua produção. Só que com margem tão apertada, em determinadas regiões, quem arrenda não tem lucro, é prejuízo, né? A margem fica negativa. Então, realmente, a situação ficou muito complicada e aí o que aconteceu? Começou a dar caso de inadimplência, de default dentro desses fundos. No mercado de capitais, voltando ao tema aqui que a gente estava conversando. E aí, alguns investidores passaram a ficar receosos em colocar o seu dinheiro lá, começaram a achar assim, essa questão aí de agronegócio é muito complexa, né? Vou ter que ficar olhando lá para o Estreito de Hormuz para decidir se eu ponho o meu dinheiro. Então, o que disse aí o diretor do Itaú BBA? A perspectiva de ganho na carteira do Itaú, de instituições tradicionais como esse banco, está também relacionada a esse maior receio ao mercado de capitais. Se usar menos mercado de capitais, onde que vão pegar mais dinheiro? No Itaú. Então, quem sabe aí a carteira do banco não vai crescer no mesmo ritmo em 2027. Eu estou cometendo uma delicadeza com você aqui, Alessandra, de ficar olhando para o meu computador e também para o meu celular, porque eu estou procurando, na verdade, anotações de uma conversa que eu tive essa semana com o Salvatore Milanese, que é, inclusive, sócio da Pantalica Partners, uma consultoria, que aponta, inclusive, um movimento muito interessante sobre o agronegócio, que envolve, na verdade, uma falta de profissionalização de muitas empresas, o que também explicaria esse nível de inadimplência bastante elevado, pedidos de recuperação judicial crescentes. E eu queria entender, por parte exatamente do teu repertório, da tua experiência, o quanto isso pesa, esse nível de falta de profissionalização mesmo, uma falta, por exemplo, de uma cultura de provisão por parte dos produtores rurais, principalmente os pequenos e médios, o quanto isso impacta, o quanto a estrutura do negócio é impactada exatamente por esse movimento. Total, total. Você está muito correto ao trazer esse tema aqui para essa conversa, porque o produtor rural,
a maior parte ainda operando como pessoa física, né? Muitos ainda não têm a estrutura de governança correta para estar acessando esse mercado de capitais, para usar essas ferramentas mais sofisticadas, né? Tem um momento da entrevista aí do AgLíderes com o Pedro Fernandes do Itaú, onde ele faz uma analogia com um videogame. Ele diz assim, o pessoal já entrou lá na fase 10 do videogame, mas não estava, né, Tá perto do chefão? Nem preparado para a primeira fase. Vou dizer, tinha que ter ido fase por fase para chegar lá. No momento onde ele fala sobre a necessidade de mais governança, né, de mais profissionalização, mais gestão no agronegócio. Muitas instituições, inclusive, estão investindo nisso, de promover cursos e tudo mais, porque o produtor cada vez mais vai precisar disso. Porque antigamente, quando tinha soja a R$200, aparecia lá um produto novo, vou testar, né? Ele nem fazia a conta. Agora tem que fazer a conta muito bem, né? Tem que fazer esse planejamento de que época vender, que época, onde tomar o seu crédito, a que juro e tudo mais. Senão é uma questão de sobrevivência, né? De seguir crescendo ou, quem sabe, sair da atividade. Aí mudar de mãos aquela terra, mudar de mãos aquela fazenda, acabar ficando na mão de quem está mais preparado. Eram esses os destaques aí que a gente trouxe do AgLíderes. Lembrando que a gente coloca lá o programa na íntegra no site da CNN Agro e também no site do agfeed.com.br. Convite feito para você acessar essa entrevista na íntegra. Agradeço muito. Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.